assim. Eu acredito muito que a academia virou a nova balada nessa talvez nova não geração. seja a balada, mas o ponto de encontro, né? Que antes talvez fosse a balada, eu acho que até nesse caminho aí a pergunta virou um novo ponto de encontro, né? Dessa geração. E apesar das pessoas falarem muito sobre o que é melhor pro treinamento, qual é o melhor exercício, qual é o melhor método, o mais importante é você estar treinando. Segurança, a gente não pode pensar somente no que aquilo ali vai custar para a academia, né? A gente tem que ver o que aquilo ali vai trazer de segurança para o nosso aluno. E não adianta ter isso sem treinamento e que a gente precisa fortalecer protocolos de anamnese dentro do ambiente que esse cara vai estar ativo. E o corpo chama, né? A necessidade é o corpo, mas o que fideliza, eu acho que é o ambiente. Fala pessoal, eu sou Chico Gifone, Head Trainer da XS Team e vou estar apresentando o programa de hoje, com mais um giro de notícias da XS Team. O episódio hoje, tá, é bem simples. Vou trazer algumas notícias que estão relevantes no meio do fitness e da saúde para a gente discutir na mesa. E na mesa hoje eu tenho uma boa parte, né, dos nossos managers da equipe e também com o nosso head coach, Marcos Sullivan. Então começar apresentando o Sullivan, que é o nosso head coach aqui da XS Team, né? E seja bem-vindo, meu amigo. Tamo junto, Chico. Mais um prazer estar em mais um episódio com vocês, conseguindo agregar conteúdo de valor para todos que nos seguem. E quem nos segue, quem ainda não nos segue, né, que possa saber que dentro desse canal sempre vai ter conteúdo relevante para todos os públicos. Em segundo lugar, apresentar um dos nossos managers do Polo CB Fitness, Emanuel, que está com a gente, né, já há um bom tempo. É um treinador com uma boa experiência, é um cara focado em treinamento de força. E seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Chico. Obrigado pelo convite, estar aqui, né? É uma enorme honra para poder participar desse episódio, para a gente poder conversar em relação ao treinamento, né? Massa. Terceiro lugar, Charlin, né? O nosso primeiro coach, né? Associado aí com a gente na XS, hoje responsável pelo polo Green Life Aldeota. Seja bem-vindo, meu amigo, é uma honra estar com você. Eu que agradeço o convite, pessoal, muito obrigado mesmo. Será um prazer estar trocando ideia, falando um pouco sobre o treinamento, sobre as tendências, né, desse nosso mercado. E é isso, vamos para cima. E por fim, mas não menos importante, o responsável do nosso Polo Wellness, tá? Elohim, seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Chico. Tava até um pouco ansioso para vir pro podcast, ficava assistindo os episódios e doido para vir aqui trocar uma ideia com a gente. Então, sem mais delongas, vamos para as notícias e vou começar com a notícia, eu vou ler aqui para vocês, né? É sobre a geração Z. Nessa notícia fala que a geração Z está fugindo das baladas, né? E chegam a marcar até dates nas academias. A geração Z tem mostrado uma mudança radical na forma de se relacionar e de se socializar. Hoje, adolescentes e adultos entre 13 e 28 anos, eles estão substituindo bares tradicionais por atividade física e até chegando a investir mais em treinamento e equipamentos voltados para isso do que propriamente, né, com saídas, encontros em outros ambientes, né? Então, falando um pouco disso, eu queria fazer a primeira pergunta, né? E aí, galera, o que é que vocês acham? A academia virou a nova balada da geração Z? Assim, pela permissão da palavra, né? Vou levantar aí esse debate, até porque foi um movimento de um cenário dentro do nosso ecossistema. A gente tem alunos que são das festas, né? Trabalham com a produção de eventos, e a gente estava debatendo sobre o mercado. Ele trazendo as realidades do mercado dele e eu expondo as nossas. E virou, de fato, uma mudança de comportamento. Não é só a geração Z. O público, em geral, está buscando mais saúde, mais qualidade de vida. E essa mudança de hábitos, essa transformação de hábitos está em dormir mais cedo. Consequentemente, você acaba saindo dos ambientes de festas, né? Festejos ali que se prolongam durante a noite toda.
Se você dorme mais cedo, você acaba acordando mais disposto. Então, até o horário de treino, que antigamente era super lotado as academias no turno da noite, 6 horas para frente, de 18 horas para frente era super lotado. Agora mudou. A gente está vendo uma lotação muito grande nesses primeiros horários da manhã, porque você já quer logo matar a sua entrega, né, de pagar o seu treino do dia aí para a sua rotina. Então, acho que... E está, inclusive, mudando o mercado. Ele está buscando associar formatos diferentes dentro das baladas, trazer até o fitness e o wellness para dentro delas, começando pela manhã, antes de fazer as atividades. Então, acho que está sendo uma mudança de comportamento, não só da geração Z, mas de todas as pessoas buscando evoluírem mais em saúde e qualidade de vida. Mas respondendo a pergunta, e aí? A academia virou a nova balada da geração Z? O que é que vocês acham? Tem um ponto muito interessante disso daí. É muito comum, principalmente em horários de fim de tarde, que é quando teoricamente não se tem expediente dentro de colégio, você encontrar conjunto de adolescentes praticando exercícios e geralmente em grupos. É até um pouco raro você encontrar um adolescente de 14, 15 anos treinando só. Geralmente é em trios ou duplas de colegas. Isso mesmo. Respondendo a pergunta, a academia ela não é a nova balada, mas ela está sendo o local, digamos que, a sensação do momento, principalmente para essa garotada, né, que a gente está vendo com mais rotina, né, com mais frequência dentro das academias, adolescentes treinando cada vez mais, principalmente o treinamento de força, que há um tempo atrás era um tabu muito grande, que não podia treinar adolescente, fazer força, queria parar o crescimento, só que a gente vê que é completamente o contrário disso, né? Ajuda no desenvolvimento motor, ajuda no crescimento da criança, torna o adolescente uma pessoa muito mais forte, muito mais consciente em relação a si mesmo, e sem falar na questão estética, sem falar na questão da autoestima, que realmente vem aumentando para eles. E como o Sullivan muito bem falou, não é uma mudança somente dos adolescentes, da geração Z, né? É uma mudança realmente de um todo, de uma galera que estava fora da academia, muitas das vezes não gostava de treinar, e agora está buscando cada vez mais melhorar a qualidade de vida. Nem sempre é questão estética, mas está ali sempre andando junto, mas é muito a questão da qualidade de vida mesmo da pessoa. Boa, né? Antes de responder a pergunta ao pé da letra, né, a gente tem que lembrar, como foi dito, eu sou o primeiro professor, né, a compor o quadro da XS Team. Então a gente viu o crescimento dessa tendência, né? E dentro da XS, esse senso de comunidade, de network, já existia algo parecido. Pertencimento, né? Já tinha essa sensação de pertencimento, de comunidade. Então a gente viu essa tendência começar, né? E ela se reverberou, como o meu amigo Sullivan sempre fala, na geração Z. Eu acredito muito nisso. Começou essa conexão dentro da academia do público mais velho, e aí foi resvalando nos seus filhos, nos adolescentes. O pessoal ficou cada vez mais inteligente nessa parte de treinamento. Os jovens, eles dominam os grupos musculares que eles querem treinar, as deficiências. O cara que tem a perna menor, eles já dominam, né, esses segmentos de músculo. E respondendo a pergunta realmente sobre a balada, cara, a gente vê muito o pessoal marcando treino no mesmo horário para poder paquerar. E aí depois já marca o date, vira o treino porque já tá paquerando na academia. Então sim, eu acredito muito que a academia virou a nova balada nessa talvez nova não geração. Seja a balada, mas o ponto de encontro, né? Que antes talvez fosse a balada, eu acho que até nesse caminho aí a pergunta virou um novo ponto de encontro, né? Dessa geração. Mas falando em balada, né? Até juntando aí um pouco treinamento e balada, a nossa área tá tão forte de uma forma, né? Que quem trabalhava com eventos está começando a utilizar, né, a área, né, fazer essa transição. Do fitness, né? Do wellness, né? Então, corridas, né? Com festas associadas para ver se esse movimento ainda, né? Principalmente para o público um pouco mais antigo, que ainda curte querendo andar ali um pouco a festa, né? Faz esse meio termo de correr, né? E de manhã ainda curtir ainda um pouco, enfim. Então,
Eu acho que esse cenário, né, de festas e de wellness, de fitness, ele vai cada vez crescer, acho que um pouco mais. E eu acho que não só vai crescer muito mais, porque além de crescer, ele está tendo consistência, Chico. E eu acho que isso é o grande ponto. E ainda bem que estamos surfando essa onda e vamos continuar surfando, né? Como o Charles trouxe, já era uma tendência da XS buscar trazer esse ambiente fortalecido de comunidade, de senso de pertencimento. E agora vamos só trazer ainda mais fortalecimento para esse público. Pegando esse gatilho aí, né, do Charles, né, sobre pertencimento, a outra pergunta que eu ia fazer era sobre isso, né? Treinar hoje é mais sobre corpo ou mais sobre pertencimento? E aí, o que é que vocês acham? Cara, eu diria que hoje em dia não é somente sobre a questão do corpo mesmo em si, mas como a gente pode ver esses adolescentes treinando juntos, fazendo grupos, trios, duplas ali, é muita sensação de pertencer a algo, né? É pertencer a alguma comunidade, tá ali junto, interagindo, a pessoa se sentir orgulhoso de estar pertencendo àquilo ali. Pode ser uma mudança de estilo de vida, alguma coisa assim geracional, mas trazendo aqui para o nosso contexto da XS, né? A gente busca muito fazer isso, fazer com que os nossos alunos eles se sintam parte cada vez mais da XS. Então a gente busca trazer esse ambiente, né, onde a pessoa se sinta confortável, seguro para poder... E, claro, pensando no treinamento, onde a pessoa se sinta... Onde um ambiente em que treina, um ambiente bom para poder treinar. Pode falar, senhor. Se a gente parar para lembrar, né, eu estudei minha vida toda com o Charles, para quem não sabe. Então é um amigo de mais de 25 anos. Mas se todos nós formos refletir um pouquinho na cabeça, lembrar o que era o hype, né? A tendência daquele momento, quando a gente estava ali no nosso 8º ano, no ensino fundamental 2, ensino médio, quem é que hypava? Quem é que era o centro das atenções no colégio? Era a galera da seleção do colégio, que jogava bola, era o atleta que fazia um jiu-jitsu e já trazia uma competição a nível nacional, regional. Então esse era o status, né? Hoje em dia, mudou um pouco, né? Continua sendo esporte, né? Porque a musculação ela é isso, mas você está ali treinando, cuidando do seu físico, melhorando fisicamente. Lógico que vai ter a melhor estética também associada, então acaba sendo o novo hype, sendo a nova tendência. O novo moleque que é o centro das atenções é aquele cara que está ativo, acordando 5 horas da manhã, 4 horas da manhã para fazer sua dieta, para manter sua rotina de treino bem ajustada, para ter uma rotina no nutricionista, tendo treino todos os dias. Então isso hoje é o hype da molecada, da geração Z. E lógico, porque eles pertencem a um grupo que faz isso, né? Eu vou pegar... Fala, Charles. A minha visão sobre essa parte do tema, eu vejo que, tipo, é impossível excluir o físico do treinamento. Total. Ninguém procura uma academia ou uma corrida, um Hyrox, por exemplo, sem pensar em melhorar o físico, né? Sim. Mas, com certeza, o pertencimento à comunidade, ela vem agregado a isso, né? Acredito que quando você começa, você tem que ter o start por algum motivo. Então, realmente, ou para manter aquela galera que já tem um físico bacana, ou quem realmente quer dar uma melhorada. Acho que a frase assim, que combina muito com essa tua fala, Charles, é assim, o corpo chama, né? A necessidade é o corpo, mas o que fideliza, né, eu acho que é o ambiente. Exatamente. E aí pega bem o que o Emanuel também falou, né, pô? Aqui a gente pensa muito nisso. Né? Aqui na XS, o cara muitas vezes vem porque ele tem uma dor, né, sei lá, uma dor lombar, ou ele tem alguma dor em relação à composição corporal que ele está atualmente, ou enfim, algum caso de saúde, mas você percebe que o cara vai se fidelizando ao movimento por estar gostando do ambiente, né, por estar interagindo muito ali com o profissional, e que isso, inclusive, é até o outro tema, né, que é o quê? O personal precisa virar um facilitador social, Elohim? Com toda certeza. É um ponto muito importante, que inclusive até um tempo atrás saiu algumas diretrizes sobre treinamento, e apesar das pessoas falarem muito sobre o que é melhor para o treinamento, qual é o melhor exercício, qual é o melhor método, o mais importante é você estar treinando.
Então essa pessoa que com certeza torna o ambiente muito mais agradável, muito mais acessível do ponto de vista de estar lá e se sentir bem, não se preocupar. Né? Não está se preocupando com outras questões, então imagina, você trabalha no mínimo 8 horas por dia. Tirando estresses de familiares, questões pessoais, você precisa ter ainda cabeça para praticar alguma coisa pensando na sua saúde. Perfeito. Imagina que nem todo mundo gosta de treinar, por exemplo, aqui todo mundo ama treinar. Treina independente de saúde, mas quem infelizmente não está nessa condição precisa de um ambiente mais tranquilo. Então, é com toda certeza uma pessoa do seu lado que facilita esse processo. Perfeito. Muito pertinente o teu posicionamento. É o que a gente vê hoje, né? Tipo, o nosso dia a dia é isso, né? Nós que fazemos parte, principalmente, né, de fortalecer esse nível de conhecimento, né? Primeiro para vocês, depois com a equipe de coaches, né? Um dos pontos que nós mais se preocupamos é o quanto esse profissional que está conduzindo o trabalho com o aluno esteja preocupado com fatores externos. Né, o quanto ele consegue entender a rotina e toda a logística desse aluno que está chegando, para não somente prescrever o melhor treino possível, mas trazê-lo para um ambiente mais adequado e mais consistente para ele desenvolver um trabalho. Né? É mais importante esse cara estar lá todos os dias, ou todos os dias programados, do que ele ir um dia e passar mais uma semana sem ir. Essa frase facilitador social, eu não consigo desmembrar ela das relações interpessoais que acontecem entre os alunos, que muitas vezes nem se conhecem, não são do mesmo grupo social ou da mesma... trabalham com a mesma coisa, mas a gente, dentro da academia... A gente vai lá e faz o link, isso, né? Dentro da XS a gente conecta as pessoas. Eu acho que... Facilitador social, acho que é um cara eu que pensei conecta. mais nessa linha de raciocínio, quando você consegue conectar a dor de um aluno sendo para um médico específico ou para, sei lá, uma compra de uma casa. Às vezes acontece muito de você conseguir conectar as pessoas dentro desse cenário. Eu acho que o facilitador social, acho que engloba tudo isso que a gente está falando. Eu acho que é conseguir fazer com que ele esteja bem naquele meio de alguma forma, né? Seja porque ele se conecta com outra pessoa, seja porque ele se conecta com você e aí ele consegue ficar mais tempo, seja porque ele talvez tenha vergonha de estar naquele ambiente, você consegue tirar isso. Pô, quantas vezes a gente não já teve alunos que chegaram e falaram, pô, eu demorei a vir para a academia porque eu tinha vergonha de estar aqui, não me sentia bem, achava que era um ambiente diferente, que eu ia ser meio renegado, assim, enfim. Acho que o facilitador, eu acho que é esse contexto geral e que ele é muito amplo e que a gente, por já ter experiência no mercado, a gente nós conseguimos ser um facilitador muito grande, né? E um fidelizador muito grande desse cara dentro do treinamento. Eu acho que essa é a nossa maior batalha, né? Dar o treino pra gente, eu acho que é o mais fácil, né? Assim, a gente é profissional dessa área e vivemos muito isso. Acho que o nosso maior desafio é esse, é fazer o cara continuar. Certo? Perfeito. Galera, mais alguma coisa sobre esse tema? Posso ir pro próximo? Pode rachar. Segunda notícia. Após mortes súbitas, nota técnica recomenda obrigatoriedade de desfibriladores a todas as academias. A orientação seria para instituições de Fortaleza. Esse equipamento custa em média por volta ali dos R$10.000. Esses aparelhos reduzem chance de óbito em casos com parada cardiorrespiratória. Falar dos desfibriladores nas academias e aí provavelmente a gente vai falar também um pouco dessa questão, né, que está acontecendo, algumas mortes súbitas. Tá? Então a primeira pergunta é, depois de mortes súbitas em academias, você acha que desfibrilador deveria ser obrigatório em todas as academias de Fortaleza? Rapaz, temos aí um polêmico, né? Mas com toda certeza. Quando a gente entra no assunto segurança, a gente não pode pensar somente no que aquilo ali vai custar para a academia, né? A gente tem que ver o que aquilo ali vai trazer de segurança para o nosso aluno. E quando a gente fala de treinamento, são várias pessoas que treinam, desde pessoas que são completamente saudáveis, consideradas completamente saudáveis, a pessoas que possuem algum tipo de cardiomiopatia. Então, são pessoas que têm ali seu risco mais elevado dentro do treinamento.
existem estratégias para você conseguir controlar, para você treinar a pessoa de forma extremamente segura. Porém, a academia, como instituição, ela precisa também fornecer esse tipo de estrutura para quem vai treinar. Complementando o que o Emanuel falou e já respondendo pontualmente, sim, eu acredito que isso deve acontecer, tá? As academias elas devem honrar essa diretriz, mas um ponto muito importante que as pessoas acabam esquecendo, é claro que a gente perder uma vida é mais valioso totalmente do que qualquer outra coisa. Então esse cuidado ele tem que ser prioridade. Porém, hoje a gente está com aproximadamente 14,5, 14,8 aí, de pessoas que atualmente treinam. A gente já teve 0, né? Em algum momento. Mas vou trazer a realidade minha e do Chico, que foi próxima ao mesmo tempo que a gente entrou dentro, a gente se formou bem próximo. Eram 7%, 6, 7%. A gente tem 14%. Morrem muito mais pessoas dentro de uma academia hoje em dia do que quando tinha 5% de pessoas que treinavam. Se a gente aumenta o espectro de pessoas ativas, aumenta o risco. Do mesmo jeito que, muito provavelmente, o número de fumantes ele deve estar diminuindo a cada dia porque menos pessoas estão fumando. Eu não sei, eu não posso dar certeza, mas eu acredito que a matemática disso seja similar. Mas temos que ter em mente que o número de pessoas, ele muito provavelmente continue aumentando até chegar num patamar equilibrado em relação a isso. Porque quanto mais pessoas, quanto mais bolhas nós perfurarmos em relação a saírem do sofá, saírem da inertilidade, mais pessoas podem estar suscetíveis a um mal súbito. Eu não estou falando de cardiomiopatia, eu estou falando de mal súbitos. E aí, vocês têm algo para falar sobre esse tema? Uma coisa muito importante que o Silvio comentou em relação à quantidade de exposição, né? Porque é uma coisa meio que estatística, é como se ainda assim o mesmo percentual de pessoas continuassem com incidência nessa questão. Perfeito. E aí é até um ponto que envolve um pouco também dos procedimentos de avaliação e de cuidados, né? Hoje a gente assim, né? Todas as instituições do fitness, boa parte, para falar a verdade, usam muito o parquet como uma forma um questionário de tirar a responsabilidade, quando na verdade deveria ser uma triagem. Elohim, por favor. Eu vou trazer o que é o parquet. O parquet é basicamente algumas perguntas bem criteriosas e caso você em algumas delas responda sim, e qual o teor das perguntas? São perguntas relacionadas à incidência de algum evento que pode causar risco ou algum sintoma. Então, por exemplo, um histórico de angina, uma dor no peito durante a prática de atividade física, ele faz uma pergunta relacionada a isso. Se você responde sim, ele liga um sinal de alerta. Então aquela academia já está atenta em você. Se for uma academia, por exemplo, de treinamento personalizado ou semi-personalizado, ela tem mais poder de lhe dar assistência. Perfeito. Algumas outras academias não. Então são formas de se ter mais cuidado. Então, ferramentas como essa, para além do desfibrilador, que é o que a gente está comentando, já é algo positivo. Porque muitas vezes, num sim, a gente consegue pedir um atestado, consegue, por exemplo, no nosso caso, que temos uma equipe de medicina junto da gente, consegue ter um direcionamento, passar por alguma permissão por parte da doutora Renata, por exemplo. Então, existem outros filtros que ajudam, mas, ao mesmo tempo, existem cuidados a mais que a gente tem tido. Ei, Chico, se tiver a obrigatoriedade do desfibrilador, se tiver a obrigatoriedade do relatório prévio, né, do anamnese, e se não tiver a aplicabilidade, por exemplo, se a gente não tiver o treinamento específico dentro das academias de grande rede para poder intervir a utilização desses procedimentos, não vai ser lei para inglês ver. Então, o primeiro ponto é esse. Sim, acredito que deve acontecer, deve existir, mas junto dele temos que abrir a cabeça para entender que o número de pessoas vai aumentar, pode ser que é uma tendência estatística que aumente, que não adianta ter isso sem treinamento e que a gente precisa fortalecer protocolos de anamnese dentro do ambiente que esse cara vai estar ativo. Eu tenho até uma pergunta provocativa que a resposta pode parecer meio óbvia, mas acho até bacana. O que é mais interessante? Colocar protocolos demais e muitos filtros para que garanta realmente a segurança da pessoa dentro do ambiente, e uma segurança assim top de linha. Minuciosa, né? Minuciosa, e poucas pessoas participando. Pouca adesão, né? Pouca adesão, e aí pouca promoção de saúde,
Ou o inverso, ser um pouco mais brando, por exemplo, não pedir atestado médico a todo mundo e permitir um maior número de pessoas praticando exercício. A gente teve um episódio, né, que foi com o Carlos Abdias, que foi tocado nesse assunto, né, que eu cheguei a questionar da obrigatoriedade, né, e da obrigatoriedade também das pessoas só treinar a partir de uma avaliação muito específica, né, e aí como um cardiologista referência na cidade, e um cara que prega, né, o exercício físico, ele falou, cara, eu não acredito, né, só obrigatoriedade, né, de uma avaliação para as pessoas treinarem, de uma avaliação médica. Por quê? Porque às vezes você trava as pessoas de ir para a academia. Então, em vez de estar sendo benéfico, pode ser que comece a ser maléfico. Então, já pensou, a gente está falando de corridas de rua envolvendo 5, 10, 15 mil pessoas, né, estimulando a prática da atividade física, e aí você fala, não, barrar o evento, se só não tiver. vai correr quem tiver. Talvez a gente vá chegar nisso, e é o que a gente discutiu, talvez a gente precise chegar nisso, ter condição disso. É o mundo ideal, mas no movimento que a gente vive hoje, né, obrigar talvez vai ter uma trava, né, com as pessoas que estão querendo começar, e que talvez o profissional que está ali dentro, que absorve, aos poucos tentar fazer com que o cara busque, né? Um cardiologista, se for um cara, por exemplo, 35, 40 mais, pô, irmão, sedentário, 35, 40 mais, sobrepeso, pô, vamos aqui buscar um cardiologista para ver se tu pode estar treinando, né? Então, foi o que o Elohim falou, né? Em ambientes menores, mais controlados, né? Isso vai acontecer de uma forma mais fácil e mais eficiente. Então, até onde é que você está indo treinar, né? E não estou falando que não deve ir para uma academia de grandes redes, não é sobre isso. Não. Mas, se você puder ir para um ambiente onde você vai ter mais assistência, que provavelmente vão ter mais profissionais olhando para você por número de alunos, por exemplo, a gente é uma academia individualizada, né? 1 para 1. Né? Então a gente tem uma avaliação, né? A gente tem o profissional ali constantemente do lado, né? Questionando, enfim, sempre direcionando o melhor em relação à alimentação, a buscar bons médicos. Então, eu acho que travar e obrigar as pessoas, né, a fazer uma avaliação para iniciar não é o caminho, mas depois que a pessoa entra, tentar fomentar esse trabalho. E aí, esse tema que o Sullivan falou, né, de ter o aparelho, mas não ter uma equipe, isso vira só cumprir tabela? Essa seria a pergunta número 2, né? Então, de que adianta ter só o aparelho e não ter a equipe? O que é que vocês acham disso? Porque é o que meio que tá falando, né? O assunto está obrigado a ter o aparelho. Pronto. Já basta? Eu vejo assim. Ter para não precisar usar. É basicamente eu entendo dessa forma. Quando fala na obrigatoriedade de ter um desfibrilador, é para você não precisar usar dele. Mas caso alguém necessite, ele esteja lá. Porque mais importante do que tu ter um desfibrilador lá na academia é você saber identificar os alunos, né, os potenciais alunos que possam ter algum caso específico. Então, ter um desfibrilador e não conseguir alguém para manusear, para fazer o uso, também não vai servir de nada. Alguém quer comentar algo mais sobre isso? Vamos para a terceira e última pergunta desse tema. Galera, na prática, a academia preparada para a emergência vira diferencial ou deveria ser o mínimo obrigatório? Tu trouxe, Chico, um ponto, né? Sobre a gente hoje não ter, não barrar. É o caminho que eu acredito também, né? Não dificultar, não problematizar muito a imersão, né? A entrada, né? A porta de entrada do cara para que era um sedentário para ser uma pessoa ativa. Mas a partir do momento que ele já entendeu, pronto, eu saí do sofá, eu busquei algo para melhorar minha qualidade de vida. Agora eu preciso investigar. Então é aquele negócio. Eu fui no restaurante bom. Eu quero ter uma experiência diferente agora. Eu quero ir no restaurante melhor.
Então é mais ou menos isso. Ele teve a oportunidade, ele perfurou a bolha e foi para a atividade física do mercado, do quanto o mercado busca se profissionalizar para ter o máximo de entrega possível para suportar esse público. E sim, a busca dele, ele tem o livre-arbítrio, né? Tipo, a gente passou um tempo protelando a ida no Abdias para ver como é que estava a nossa saúde cardiológica. Graças a Deus está tudo bem. Mas isso aconteceu por quê? O receio pelas atividades que nós éramos atletas e, então, meu irmão, eu vou esperar mais um pouquinho para fazer. A gente foi lá protelando até a gente ir e ter o resultado. E graças a Deus, resultados positivos. Agora a gente vai fazer o quê? Meu irmão, não vou deixar mais de 6 em 6 meses buscando esse aparato para estar seguindo todos os parâmetros de saúde para nos respaldarem. Nós somos pais jovens, queremos ter longevidade, queremos ter uma construção de uma família tranquila, uma construção da nossa empresa, vendo todo mundo prosperar, e para isso acontecer a gente vai dando passos maiores. Então, ao meu ver, é isso. Você primeiro do zero é do 0.1. Aí, a partir daí, os upgrades, eles têm que acontecer conforme a demanda do mercado e o intuitivo, né? O que a pessoa busca. Mas a academia está preparada para uma possível emergência? Eu não vejo que impeça um aluno de entrar, né, no meio da atividade física. Muitas vezes o cara nem sabe... Só a burocracia. Muitas vezes o cara nem sabe que a academia está preparada para isso, e talvez ele se sinta até mais confortável de saber que, olha, aqui a gente tem equipamento que vai poder lhe ajudar, a gente tem uma equipe treinada dessa forma, a gente vai saber identificar o que é um AVC, o que é... Enfim, então eu acredito que isso pode passar uma segurança ainda maior para aquela pessoa que procura a atividade física, o treinamento, com uma determinada especificidade, né? Se o cara já tem alguma dor, se o cara já sentiu alguma pontada no coração, por exemplo, e quer treinar, então saber que a academia que ele procurou tem esse aparato, né? Com certeza vai ser ainda um chamariz, né, ainda maior. Eu tenho uma coisa muito na minha cabeça que não é discordando de nada disso, mas tentando talvez trazer importância de outros assuntos. Por exemplo, eu gosto sempre de pensar que antes de eu pensar em um tempero melhor, eu tenho que garantir o feijão com arroz muito bem feito. Então, por exemplo, uma academia bem organizada, risco de acidentes envolvendo trauma já se reduz. E isso já traz um grau de segurança muito maior. Uma academia que, sei lá, em piores situações, tem uma colher e um potinho de mel. Porque a gente sabe que tem os sachês, claro, mas uma coisa muito mais organizada. A gente tem sachê de glicose aqui, mas sachê de mel já evita episódio de hipoglicemia, entende? Então, professores atentos a minimamente praticantes que estão executando séries ou exercícios de forma mais árdua, mais intensa. Já fica de sinal de alerta de que pode passar mal, pode acontecer algum acidente. Trânsito de pessoas idosas, trânsito de pessoas com deficiência dentro da academia em espaços mais estreitos ou apertados. Então, essas pequenas coisinhas já mudam toda a jogada. Isso que o Elohim falou, é porque me trouxe muito forte na memória um momento que eu vivenciei há uns anos atrás, de um mal súbito que aconteceu. Não foi presencialmente comigo, mas e isso não nos isenta, tá? A gente, dentro da XS, tem um treinamento específico, mas pode acontecer com qualquer um. Esse aluno do local, que estava com o seu personal, relatou fortes dores de cabeça, relatou um dia muito difícil, relatou problemas no trabalho, e estava fazendo um treino básico, um treino simples, segundo relatos, né? Eu não presenciei o treino, eu fui um dos que prestou o primeiro socorro ali de primeira instância. E, infelizmente, ele veio a falecer. Já tinha um problema cardíaco, ele já tinha algumas intercorrências na família dele, era algo genético, mas que... provavelmente, ele, sem ter feito a sessão de treino, ele teria tido algum problema. O que acontece quando a gente recebe um aluno com dor de cabeça forte? O indicado é você não executar uma sessão de treino com ele. O indicado. A OMS fala isso. Então, provavelmente, ele pudesse ter falecido em casa. Mas manter esses cuidados cada vez mais atentos e
firmes nessa condução de aplicação do treino, eu acho que é uma via. Então, por isso eu levantei aqui que a gente buscar o feijão com arroz primeiro, como você bem colocou, seria o principal ponto. Porque provavelmente essa pessoa, esse rapaz teria vindo a falecer em um outro local. Mas amenizaria talvez esse impacto que aconteceu dentro do local que ele estava treinando. Então, acho que para o treinador também ele ficar muito atento e buscar se capacitar, né, para poder ler essas nuances que possam vir a acontecer com os alunos dele. Então, o nosso giro de notícia aí da semana vai concluindo. Eu queria agradecer os meninos, né, do treinamento. Vamos fazer mais momentos, a gente tem que fazer mais vezes, né, viu? junto com a galera do treinamento. É sempre um papo muito bacana. A gente sempre vai gostar de falar de treino, né? Então, agradecer a disposição aí de vocês, Elohim, tá? Charles, Manuel e Sullivan mais uma vez aqui estando comigo. E aí deixar esse momento final para cada um quiser deixar fortalecer aí uma mensagem, mais um agradecimento para eles, agradecimento, né? Eles são os nossos gestores, né? Eles são os nossos managers. Além de treinadores. Além de né? treinadores, de referências técnicas em seus polos, em o que se dedicam a fazer, principalmente, eles também são gestores. E ver esse nível de organização, porque a gente só jogou a demanda, pô. A gente falou, vocês vão ter que vir aqui terça-feira, gravar conteúdo, e vai ser o podcast, e a gente tem uma equipe do marketing foda, né? Gustavo, Fábio, toda a equipe da TR Fotos aqui, e deu a demanda para eles e eles tinham que se organizar. Dentro da logística do polo, dentre todas as demandas gerenciais, eles estarem aptos a poder serem esses profissionais capacitados que são e trazerem conteúdo para vocês. Então, eu também sou um convidado hoje, mas agradecer ao trabalho de vocês, a entrega de vocês. É muito bom ver grandes amigos, hoje parceiros, colegas assim de sonho, né? Porque esse sonho vocês estão sonhando junto com a gente e ver o que vocês estão construindo junto, de mão dadas. Então, muito obrigado. Deixa aí uma fala final aí. Eu queria agradecer, né, pelo convite. Desculpa tá tomando na frente. Eu queria agradecer pelo convite. Fiquei super confortável em estar gravando esse conteúdo. Inclusive, pode me convidar mais vezes. E eu queria deixar um recadinho do coração para os profissionais e para os alunos e para as pessoas em geral. Cuidado com esse hype da internet. Busque entender se realmente faz sentido aquele assunto, se realmente aquele treino, aquela IA que está prometendo coisas. Busque ver um pouco mais aprofundado se faz sentido aquilo para você, tá? Não pegue o gancho de hype da internet, galera. Procure a XS Team. Boa, Charlie. Agradecer pela oportunidade. Tô que nem o Charlie, tô ansioso pra voltar e fazer o próximo bate-papo, falando agora próximo vez só de treino de força, que todo mundo aqui é bom. E aí, acho que hoje a gente falou muito das preocupações da gente enquanto profissionais, do impacto da IA, a gente falou de overtraining, que são questões muito técnicas que acaba que leva muita informação para vocês. E a ideia é essa mesmo, poder trazer conhecimento para vocês com o filtro de grandes profissionais que estão aqui e com muita experiência, principalmente Chico e Sullivan. Mas a ideia é que não deixem de praticar exercício por conta desses cuidados que nós profissionais temos. Porque é problema nosso mesmo. A gente tem que buscar problema associado ao treinamento para dar também a solução. Então essa discussão foi isso. Mas não deixe de praticar exercício. Você não vai entrar em overtraining porque você adicionou 2 caminhadas na sua rotina, porque você foi para academia 2 vezes a mais. Então, pratique exercício, busque saúde, sai do sofá, busque mudanças na rotina, não é botar um brócolis hoje, depois nunca mais ver ele. Vai, Medeiros. Não é indireto. Mas é isso, galera. Busquem sempre melhorar a rotina de vocês. E não podia faltar, eu quero agradecer imensamente Chico e Sullivan pelo convite. Eu tenho uma timidez muito grande com câmeras, né? Mas hoje foi bem tranquilo. Eu acho que foi muito por questão do tema mesmo, que a gente gosta disso. Notícias extremamente pertinentes no nosso meio e que muitas das vezes os nossos alunos acabam tendo uma visão meio deturpada daquilo que tá lendo, né? Porque não tem um entendimento técnico. E a gente trazer esse tipo de conteúdo para cá faz com que abra ou clareie as ideias em relação a esse tipo de assunto. E, mais uma vez, um recado final realmente, cara,
independente de qual atividade você quer fazer, se é o treinamento de força, se é corrida, se é Hyrox, se é o que está na moda ou não, faça alguma atividade. Isso, no final, acaba sendo uma das coisas mais importantes do mundo. Mas, se você quiser realmente ter um entendimento de como é que a gente treina, de como é que a gente conduz o nosso treino com os nossos alunos, venha fazer uma aula experimental com a gente. Em qual polo? Opa, no meu... Bora lá, CB Fitness. Tem que soltar a pontinha, né? CB Fitness, mas fica à vontade, entre em contato com o nosso comercial, ele vai estar respondendo, se não a gente dá um jeito de lhe responder. Eu, o Chico, a gente está aqui responsável por qualquer coisa por esses contatos. Então, venham conhecer a gente, venham participar da XS. Boa. Então, agradecer aí mais uma vez a participação de todo mundo e a gente fica por aqui em mais um episódio. E vem ser XS!